Oi, meu nome é Rafaela Lupestina e nesse vídeo eu vou trazer dicas de atividades que podem ser realizadas pelas famílias com crianças, jovens ou adultos cegos dentro de casa, principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento, que a gente está há muito tempo dentro de casa. Então é interessante a gente trazer dicas e orientações de atividades que podem ser realizadas dentro de casa. Então, eu gostaria de me apresentar. Eu sou integrante do LEPED, do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação, Diversidade e Inclusão, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRJ, e estou realizando um pós-doutorado na UFRJ, na pós-graduação em Educação, Contexto Contemporâneo e Demandas Populares. E estou muito feliz de estar participando do Diálogos Inclusivos, em que a proposta é a gente trazer orientações e dicas práticas para as famílias realizarem em casa. Aqui ao meu lado está Thiago Carlos da Silva, que é o intérprete. Ele é tradutor e intérprete de Libras e Português do Colégio Pedro II. E ele vai estar aqui conosco realizando a tradução e interpretação e podendo fornecer mais acessibilidade nesse vídeo. Antes de começar a entrar especificamente no tema do vídeo, eu acho importante realizar a audiodescrição, porque temos colegas e espectadores deficientes visuais que estão acompanhando a gente. Então, eu estou vestindo uma camisa laranja clara, um tom de mostarda, lisa. Tenho pele clara, cabelos louros médios, olhos verdes. E estou sentada num sofá cinza, ao fundo uma parede branca e um quadro com várias tonalidades de cores pastéis e uma moldura amarela. E o Thiago Carlos, que está aqui ao meu lado na janelinha, né? Ele não está ao meu lado fisicamente, mas ele está. Ele realizou a interpretação, tradução na casa dele e, evidentemente, o vídeo foi juntado depois, né? Então, ele está ao meu lado no vídeo, não ao meu lado fisicamente. Ele está utilizando uma blusa preta e ele tem cavanhaque e bigode castanho, pele morena clara, olhos castanhos e cabeça raspada. Bem, após essa breve audiodescrição, vamos entrar especificamente no assunto do vídeo. Lembrando que os diálogos inclusivos ficam disponíveis no canal do YouTube do LEPED. Então, caso vocês queiram rever qualquer um dos vídeos, é só ir no canal do YouTube do LEPED e rever novamente. E na semana que vem eu volto com um outro vídeo com mais dicas. No vídeo de hoje, eu vou propor uma dica prática que todas as famílias podem realizar. Mas antes dessa dica, eu queria falar algumas orientações gerais. Primeiramente, eu queria falar para as famílias que tanto a criança cega, quanto o jovem cego, quanto o adulto cego, ele pode fazer tudo dentro de casa, tudo. Né? As famílias têm que parar de achar que só porque a criança ou o adulto não enxerga, que ele não pode fazer determinadas ações dentro de casa. Ele pode fazer tudo, ele é capaz de fazer tudo dentro de casa. É só ir praticando e exercitando aos poucos as atividades que ele vai cada vez mais ganhando confiança, segurança e autonomia dentro de casa. Outra dica geral que eu queria falar uma sugestão para trazer
mais a criança ou adulto cego para as atividades de vida diária, né? Trazer para as tarefas domésticas, trazer para atividades do cotidiano, que aparentemente são atividades simples, mas que vão exercitar a coordenação motora, que vão exercitar a concentração. Exemplos de atividades que podem ser perfeitamente realizadas por todos, né? Por exemplo, terminou de lavar a louça, né? Pega as louças, coloca em cima da mesa, dá um pano de prato para a criança cega ou para o adulto cego e sugere que ele seque aquela louça. Evidentemente que não vai colocar nenhum objeto pontiagudo, né? Vai colocar uma colher, que pode ser manuseada, de repente algum pote de plástico, alguma coisa mais leve que não tenha risco de quebrar, ou até mesmo pratos de louça, pratos de sobremesa de louça, pires de louça. Isso tudo pode ser colocado. A criança ou adulto cego vai pegar e vai secar, e cada vez mais ele vai se sentir, ele ou ela vai se sentir mais à vontade para realizar as atividades em casa. E é uma forma deles se sentirem parte do cotidiano, parte do dia a dia, né? Isso são coisas simples, mas que são muito importantes. E as atividades de vida diária são muito importantes, não só nesse momento que a gente está vivendo, mas em todos os momentos. Outra coisa que pode ser feita no dia a dia, dentro de casa, e que eu acho bem interessante, para o jovem ou adulto cego que já faz uso da bengala, né, que tem bengala em casa, pode, dentro de casa, exercitar o uso da bengala. É evidente, dependendo do tamanho da casa. Se a casa for muito pequena, aí nesse momento não exercita, né, deixa guardada. Mas se a casa tiver um espaço relativo, dentro do quarto, do quarto para a sala, da sala para o quarto, realizar esse exercício do uso da bengala, porque a gente está tanto tempo em casa, né, a bengala está tanto tempo guardada, que para aquele jovem adulto cego que usava bengala antes da pandemia, acaba que está ali parado, né? Então é bacana voltar a usar a bengala dentro de casa e exercitar, né? Que vai bater a ponta da bengala na quina, numa curva, vai sentir os objetos no chão. E mesmo sendo dentro de casa, que é um ambiente que a gente costuma ter uma memória dos objetos, da localização, mesmo assim o uso da bengala em casa é interessante, né? Se tiver um espaço relativo, dá para fazer. Bem, essas são umas dicas gerais. Outra dica interessante de atividade de vida diária que pode ser para quem está começando, né? Por exemplo, se a criança ou adulto cego que ainda não faz nada em casa e a família quer começar, né, com pequenas atividades, uma atividade de vida diária bem bacana para quem está começando é a mãe ou o pai ou o adulto responsável, enfim, a pessoa que enxerga, dá um pano úmido, um paninho úmido para a criança, jovem ou adulto cego, para ele retirar o pó de algum móvel, de alguma superfície lisa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai com uma das mãos, vai colocar uma das mãos. Numa mão ele segura o pano, por exemplo, na mão esquerda ele segura o paninho úmido, e na mão direita ele vai passar sobre o móvel, devagar, para sentir se tem algum objeto que precisa ser retirado. Devagar, né? Para não derrubar o objeto. Encontrando algum objeto, ele vai levantar o objeto, né, para poder limpar embaixo, e vai vir com a outra mão com um pano úmido, deslizando sobre o móvel, passando naquela região onde estava o objeto. Depois ele coloca novamente o objeto onde estava, já com a superfície limpa.
Essa é uma atividade muito tranquila de ser realizada, né? Evidente que no começo, né, o adulto vidente vai supervisionar, né, para ver se de repente não tem um objeto muito pesado para levantar, né? Mas isso é mais no começo, né? Depois, cada vez mais, a criança e o adulto cego vai criando autonomia dentro de casa. Então, esse é um exemplo de uma atividade de vida diária que pode ser realizado no dia a dia. E é uma forma também de unir a família num momento como esse, né? Porque todos nós estamos realizando atividades de vida diária em casa, todos os dias, né? E é uma forma de todos da família participarem, né? dessas ações. Bem, após essas dicas gerais, eu queria trazer uma dica prática, que é uma dica para aguçar e treinar o tato, né? E essa atividade que eu vou sugerir agora, ela pode ser realizada por qualquer faixa etária, desde criança, adolescente, jovem, adulto, cego, qualquer faixa etária pode realizar essa atividade, menos bebês, evidente, né? De criança em diante. E é uma atividade para aguçar o tato. E o bacana dessa atividade é que usa elementos que todos nós temos em casa, né? Então, primeiro pega um pote de plástico maior, né? Eu inclusive peguei um aqui, tô segurando um pote de plástico para dar como exemplo. Então, pega um pote de plástico que tem em casa, né? Eu acredito que a maioria de vocês tem algum pote de plástico em casa, um pouquinho maior. E coloca dentro do pote grãos de diferentes tamanhos, diferentes formatos. Por exemplo, grão de arroz, grão de feijão, grão de ervilha, grão de bico, enfim, um grão que você tiver em casa, tá? De preferência de tamanho diferente. Então vamos supor que você escolheu arroz, feijão e ervilha. Então coloca uma colher de sopa de feijão, uma colher de sopa de grão de arroz, uma colher de sopa de grão de ervilha. Não precisa colocar muito, uma colher de sopa já é o suficiente. Ou seja, use o que você já tem em casa, não precisa usar muito. Uma colher de sopa de cada é o suficiente. Se você colocou 3 tipos diferentes de grão, então você vai separar 3 potes pequenos, vadios, para colocar na frente da criança ou do adulto cego, correspondente ao número de grãos, de tipos de grãos que você colocou no pote maior. Então, se você colocou 5 tipos de grãos diferentes, coloque 5 potes pequenos. No caso aqui do arroz, feijão e ervilha, são 3 tipos diferentes. Então, a gente vai colocar 3 potes de plástico na frente da criança ou do adulto cego. E a proposta é o seguinte: tem os 3 tipos misturados ali no pote maior, né? No pote maior vai estar ervilha, feijão e arroz, por exemplo, vai estar misturado. A criança ou adulto cego vai colocar a mão dentro do pote grande e vai sentir o grão e vai identificar o grão e colocar no potinho pequeno. Por exemplo, colocou a mão no pote grande, sentiu o grão de arroz, identificou que é o grão de arroz, bota no primeiro pote vazio. Colocou a mão, identificou que é o feijão, coloca no segundo pote vazio. Colocou a mão, identificou que é ervilha, coloca no terceiro pote vazio. E essa separação, cada vez que você vai colocar a mão no pote maior, vai sentir o tipo de grão, vai fazer a separação. Num potinho pequeno vai ficar só arroz, num potinho pequeno só o feijão, num potinho pequeno só a ervilha. Essa
atividade, ela vai exercitar, falei a palavra errada, vai exercitar a coordenação motora fina, vai exercitar o movimento de pinça. O movimento de pinça é a junção do dedo indicador com o dedão. Esse movimento de pinça é um movimento muito importante, principalmente para criança cega. Então, essa ação de colocar a mão dentro do pote, fazer o movimento de pinça, sentir o grão, colocar no outro pote, vai estimular o movimento de pinça, vai estimular a coordenação motora fina, vai estimular a concentração, né? E é uma atividade muito boa. Eu sugiro que essa atividade seja realizada 2 vezes na semana. E essa atividade, ela pode e deve ser realizada sempre, não só no momento de pandemia. Depois, sempre pode ser realizada. E aí no futuro, bem no futuro, quando a gente voltar para as atividades presenciais, a criança cega e o adulto cego que realizou essa atividade vai estar com contato bem aguçado, bem treinado. E é uma atividade muito bacana, com elementos que todos nós temos em casa. Então é isso. Por hoje são essas as dicas. Eu espero ter contribuído, ter colaborado. Quero muito agradecer ao LEPED, que é o laboratório que eu faço parte e que tem me trazido muitas alegrias. Então eu agradeço muito por estar participando do Diálogos Inclusivos e quero agradecer também muito ao Thiago por estar conosco realizando a finalização do vídeo. É isso, muito obrigada. Até semana que vem.